Tudo começou com um dia ensolarado, e o nome do nosso protagonista é Ryodou Issei, um garoto pervertido que ao lado de seus dois amigos forma um trio dos garotos mais tarados da escola. E eles ficam reclamando de serem azarados por não conseguirem pegar nenhuma garota. E na escola inteira eles são conhecidos como o trio pervertido. E eles não conseguem resistir e vão espiar o vestiário feminino. Mas para o azar deles, as meninas descobriram e dão uma porrada no nosso prota. E fervendo de raiva, Ryodou Issei deixa claro que ele vai deixar de seguir as ideias idiotas de seu amigo. E frustrado, ele olha para cima e através de uma janela, ele vê a linda Rias Gremori, a garota deusa de cabelo vermelho carmesim e olhos azuis. E assim que ela entra, ela conversa com uma outra garota chamada Akeno. E mais tarde, ele está aproveitando o pôr do sol, e uma garota chamada Yuma, que é da sua escola, pede para ele ser seu namorado. E ele se sente como se tivesse ganhado na loteria. E então ele apresenta sua nova namorada para seus melhores amigos. Mas isso faz eles se sentirem traídos, porque só agora eles dois vão ficar passando fome. E dias depois, ele fica na rua, esperando sua namorada, quando uma garota misteriosa se aproxima dele, entregando a ele um papel estranho com um desenho de círculo. E ignorando o papel, ele tem um encontro romântico com sua namorada. No entanto, conforme o dia avança, o garoto percebeu que é hora de dar o próximo passo, mas do nada Yuma se transforma em uma criatura demoníaca e perfura ele com uma lâmina. E antes de partir, ela revela que ele é um obstáculo para seu plano. E com sangue escorrendo por suas mãos e sua força vital diminuindo, ele diz que está querendo ver novamente o cabelo vermelho de Rias Gremori e sua aparência cativante. E de repente ela aparece através de um círculo vermelho, com asas nas costas, prometendo realizar o último desejo dele. E no dia seguinte ele acorda pensando que tudo o que lhe havia passado fosse apenas um sonho. E ele segue sua rotina diária, sem perceber nenhuma mudança no seu corpo. E ao cair da noite, ele está correndo de volta para o mesmo local onde ele morreu na noite passada. E de repente um estranho anjo caído ataca ele, e ele pensa que é um demônio. E bem a tempo, Rias Gremori, acompanhada de outras duas garotas, aparece para salvá-lo. E na manhã seguinte ele acorda pensando que tudo que ele passou foi um sonho de novo. Até que ele encontra a mesma garota da noite anterior completamente pelada na sua cama. Rias Gremori casualmente revela que agora esse garoto pertence a ela. Ele ouve sua mãe vindo lá de baixo e corre para vestir suas calças, mas parece que ele ficou meio atrasado. E tudo fica muito estranho quando Rias conversa casualmente com a mãe dele. E ela corre lá para baixo da escada, gritando com o pai dele, revelando o que viu no quarto de Issei. E depois que tudo se acalma, Rias conta que o ferimento que ele recebeu na noite passada foi de verdade e foi fatal, mas que de alguma forma ele se recuperou durante a noite. E mais tarde, Issei caminha para a escola, ao lado de Rias Gremori. E ele percebe que está atraindo a atenção de todo mundo do colégio. E conforme o dia passa, Issei termina todas as suas aulas. E então Kiba, o garoto loiro bonitão que toda menina deseja, entra na sala. E ele calmamente caminha até a mesa de Issei, informando que Rias quer conversar com ele. E eles vão para o clube de pesquisas ocultas, onde Issei conhece a garotinha chamada Koneko e Akeno, a vice-presidente. Então Rias Gremori sai do chuveiro e explica tudo de demônios e anjos caídos para ele. E de acordo com o que ela disse, os demônios do submundo são caçados por anjos. E também um outro tipo chamado anjo caído. E os dois estão tentando agradar a Deus. E após ela investigar, a garota que Issei estava namorando era um anjo caído, enviado para matar ele, já que ele possui um poder conhecido como Sacred Gear. E mesmo sabendo disso, ele não consegue invocar seu novo poder. E Rias Gremori então ordena que ele trabalhe duro fazendo algumas entregas para ela. Mas ele não está nem um pouco animado em ser um entregador. Mas Rias conta para ele que fazendo isso ele pode conseguir suas próprias escravas. Mas tudo isso vai depender do esforço dele. E esse novo detalhe deixa ele animado. E ele corre para terminar suas entregas. E depois de terminar todas as suas tarefas, ele está voltando para o clube. Mas acaba aparecendo um pequeno probleminha, quando uma mulher atira na direção dele, querendo matá-lo. E ele então fica encurralado. Mas ele se lembra dos conselhos de Rias Gremori sobre usar seus poderes com determinação. Ele concentra em seu braço e ativa com sucesso seu equipamento sagrado. E a onda de poder causa medo no anjo caído, levando ela a fugir rapidamente. E no dia seguinte, enquanto ele caminhava para a escola, ele acaba encontrando uma garota chamada Ásia, uma linda jovem freira. E sendo nova na cidade, ela educadamente pede para que ele leve ela até a igreja. E o garoto vê isso como uma grande chance de impressioná-la e age como um cavaleiro, acompanhando ela até a igreja. Porém, conforme eles se aproximam, seus instintos demoníacos entram em ação, avisando sobre um perigo em potencial. E infelizmente o garoto ignora esses instintos, pensando que é só uma paranoia idiota. Mais tarde, Rias explica a situação para Issei e conta que a igreja é inimigo deles, treinando exorcistas para purificar demônios, e alguns desses exorcistas possuem Sacred Gears. E mais tarde, Rias avisa sobre um demônio perdido na sua área, e Issei descobre que esses demônios perdidos são aqueles que mataram seus mestres para ganhar liberdade. E eles são muito temidos porque costumam devorar suas vítimas. A equipe decide entrar no covil do demônio, e no caminho Rias explica que cada membro de sua família representa uma peça de tabuleiro de xadrez. E enquanto eles estão lutando, Kiba, o bonitão, representa a peça cavalo e mostra sua velocidade excepcional. E a garotinha Koneko, representada pela torre, demonstra sua força incomparável. E também a garota Akeno, que representa a rainha, e ela usa poder de magia. Em outro lugar, o demônio se aproxima furtivamente de Rias, e Issei toma a iniciativa e
e a defende. Akeno usa seu ataque e finalmente Rias envia o demônio para o abismo. E quando a batalha termina, Issei pergunta animado qual peça ele seria, mas ele fica deprimido ao perceber que ele representa apenas um peão, já que ele sabe que peões são fracassados e não conseguem pegar nenhuma garota. E quando eles voltam para o clube de pesquisa, Rias pede a Issei para lidar com uma solicitação de invocação em nome da garotinha Koneko. E mais tarde, Issei encontra um exorcista que assassinou brutalmente o cara que invocou ele. E antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, o exorcista começa a mirar nele, e ele estava prestes a matá-lo. Mas a freira de antes aparece, e apesar de descobrir a verdade que ele é um demônio, ela mesmo assim tenta protegê-lo, e esse ato de desafio deixa o exorcista maluco, já que os demônios são seus arqui-inimigos. E enfurecido, nosso protagonista acerta um golpe poderoso nele, mas isso esgota sua força restante. O exorcista se prepara para um ataque final, mas felizmente o resto dos demônios chegam para enfrentá-lo. Mas eles são forçados a recuarem por causa da chegada dos anjos caídos, e deixando a garota freira para trás. Enquanto na manhã seguinte, nosso protagonista não consegue se livrar da lembrança dos olhos lacrimejantes de Asia, e ele está percebendo que é muito fraco e patético, e depois de ficar motivado ele volta para o parque para melhorar ainda mais suas habilidades físicas. Mas para sua surpresa ele encontra Asia, e os dois decidem sair e evitar discutir os eventos da noite anterior. E após uma refeição, e depois deles se divertirem no fliperama, e os dois encontram um lugar tranquilo para sentar, e ela conta que a igreja a acolheu quando ela era muito mais jovem, e chegou um dia em que ela manifestou a habilidade de curar seres vivos, e impressionados com seu dom, eles transferiram ela para uma igreja maior. No entanto, uma tragédia aconteceu, quando ela, sem saber, acabou curando um demônio. Foi aí que tudo começou a dar errado, pois os membros da igreja começaram a chamá-la de bruxa, e no final ela não teve escolha, a não ser fugir e se juntar aos anjos caídos. Mas de repente aparece um dos anjos caídos, que havia se passado pela namorada de Issei, Yuma. Ele rapidamente ativa seu Sacred Gear, mas ao contrário de outros inimigos, ela não é afetada por seus poderes, e ela também decide revelar que seu equipamento sagrado também é chamado de Mão do Dragão, e a habilidade dele é apenas dobrar um pouco seus poderes. Então ele decide seguir sua ideia e dobrar seu poder, mas esse anjo não é como os outros vilões idiotas que esperam o inimigo se transformar. Ela derruba ele rapidamente, forçando a freira a ir com ela. E de volta ao clube de pesquisas, o garoto conta todo sobre a sua situação atual. Entretanto, Rias Gremory não está satisfeita com a notícia e ordena que ele fique aqui, enquanto Akeno secretamente sussurra para Rias, e as duas vão embora. O garoto então diz que vai ter que desobedecê-la, pois pretende ajudar Asia sozinho, mas Kiba e Koneko se recusam a deixá-lo enfrentar o perigo sozinho. Os três invadem a igreja e se encontram com um exorcista assustador, que recebe um porradão na cara, com Issei imitando o estilo de luta da garotinha Koneko. E enquanto isso, do lado de fora, Rias e Akeno chegaram e encontram 3 anjos caídos, impedindo elas de entrarem na batalha. E dentro da igreja, Issei e os outros correm para o porão, onde aquele anjo caído que era namorada de Issei extrai de um equipamento sagrado a cura crepuscular do corpo de Asia, deixando ela à beira da morte. Issei corre para ajudá-la, enquanto Kiba e Koneko estão enfrentando um bando de exorcistas. E vendo sua determinação, Yuma liberta Asia de suas correntes como recompensa. Mas apesar de fazer isso, ela continua provocando bastante o protagonista por cair em sua armadilha, devido à sua própria inocência. Issei carrega ela para fora do porão. E do outro lado, fora da igreja, os anjos caídos provocam bastante Rias Gremory e também Akeno. E enquanto isso, dentro da igreja, nosso protagonista encurralado se volta para Deus, implorando por ajuda. E enquanto ele continua rezando, Yuma aparece e fica provocando ele. E muito irritado, nosso protagonista evolui sua mão de dragão para uma luva, e este aumento de poder deixa ela chocada, mas ela o enfrenta, atacando ele com 2 lanças de relâmpago, e para sua surpresa total, ele permanece de pé. E enquanto se levanta mais uma vez, ele então ativa seu equipamento sagrado e utiliza a habilidade de explosão, dando um tiro no anjo caído. E quando ele estava prestes a cair, o bonitão junto com Rias chegam para ajudá-lo, e a garotinha agora retorna para a igreja com o anjo caído, que agora está tremendo de medo após encontrar Rias Gremory, a grande imperatriz da aniquilação. Rias então de repente olha para o equipamento sagrado de Issei, revelando que é conhecido como o equipamento impulsionado do Imperador Dragão Vermelho, um dos grandes celestiais. Ele automaticamente dobra seu poder a cada 10 segundos, tanto que ele pode chegar ao poder de Deus. E se sentindo encurralado, o anjo caído se transforma na namorada de Issei, esperando que ele fosse sentir pena dela dessa vez. Porém ele a ignora e deixa Rias destruí-la com seu poder. E com tudo resolvido, eles lamentam a morte da garota Asia. E enquanto suas lágrimas correm pelo seu rosto, Rias diz que vai reviver Asia como um de seus membros, assim como ela fez com nosso protagonista. E após a confusão, o garoto pergunta a Rias sobre o resto de seus peões, e para sua surpresa, ele simplesmente descobre que cada humano requer uma peça maligna, e a quantidade pode variar de humano para humano. E no caso dele, ela teve que usar todas as 8 peças malignas, ou seja, ele vale 8 peões. E ela também diz que ele é o único que ela precisa. E após essa batalha, ela conta que o nosso protagonista tem um físico fraco. Então na manhã seguinte, ela se encontra com ele para treiná-lo pessoalmente. E mais tarde, a garota Asia encontra eles no parque. E por algum motivo, Rias Gremory se afastou. E mais tarde, os 3 então vão para a casa de Issei, onde Rias consegue convencer os pais dele a permitir que Asia fique na casa
casa dele. E conforme o tempo passa, eles vão pra escola. E no começo da aula, Asia aparece e se apresenta como uma aluna transferida que mora com Issei. E os amigos pervertidos dele já ficam loucos sabendo disso. E após terminarem as aulas, eles retornam ao clube e encontram Rias Gremory falando sobre a primeira missão da garota Asia. E ela manda a garota fazer uma tarefa de responder a uma invocação, que foi realizada há pouco tempo. Mas para protegê-la dos esquisitões que costumam aparecer, Issei decide tomar o lugar dela, e ele estava completamente correto em tentar protegê-la, já que o marmanjo estranho que invocou ele fez ele assistir animes de garotinha ao lado dele. E no dia seguinte, Issei está se sentindo deprimido por decepcionar Rias mais uma vez. E então ele decide faltar a aula e tirar um cochilo, pois não estava com bom humor. E um pouco tempo depois ele acorda com uma surpresa, quando Rias Gremory está deitado ao lado dele. E do nada ela revela que está querendo deixá-lo tocar em seus melões, se ele fizer um pacto com alguém. E depois Rias acompanha ele até a casa de um cliente, e acontece que é outro esquisito de cosplay, só que dessa vez é de samurai. E depois desse trabalho, Rias está começando a criar uma afeição pelo garoto, e ao entardecer, eles retornam para o clube de pesquisas, onde Rias dá a ele 5 segundos para brincar com seus melões. No entanto, o momento de curtição de Issei não dá em nada. Então, de repente, todos os membros da família se reúnem, e Rias apenas abraça Issei no lugar da recompensa. E vendo isso, Akeno pensa que Rias está totalmente afim dele, e em outra noite, Issei está se preparando para distribuir panfletos de invocação. Porém, Rias conta pra ele que distribuir panfletos é o trabalho de um familiar, um animalzinho de estimação. E agora ele e a garota Asia ganharão um para eles. Mas do nada, o conselho estudantil, com a presidente Shitori, entra na sala, e é revelado que ela é descendente de uma outra família do inferno, assim como os Gremory. E enquanto a conversa continua, Sage e Issei, os dois peões, começam a tentar ver quem é o mais forte. E enquanto os dois discutem sobre qual peão é melhor, Issei fica se achando, dizendo que ele vai conseguir um familiar para ele mesmo. E isso acaba sendo uma grande coincidência, pois Shitori também estava querendo dar a seu peão um familiar. E no final, as duas garotas decidem resolver a enorme vontade de superar a família rival, mas do jeito do colégio. Rias e Akeno estão jogando contra a família de Shitori em um jogo intenso de tênis. No entanto, todos seus esforços são em vão, pois a partida termina empatada, e após uma breve discussão, Rias organiza um jogo de queimada com a família adversária, e na noite seguinte, ambos os membros da família se reúnem e se envolvem em uma batalha assustadora. O jogo de queimada logo se transforma em uma partida mortal, mas no final, a família Gremory cancela a disputa. E em seu próximo destino, o grupo se aventura na Floresta dos Monstrinhos Familiar, e estão sendo guiados por um mestre de familiares. E enquanto eles exploram a floresta na esperança de encontrar seus próprios monstrinhos, a garota Asia acaba esbarrando em um raro dragão de slime, e Issei fica curioso com essa criatura gosmenta, conhecido pelo seu talento único, a habilidade de dissolver roupas de garotas. E após tudo isso terminar, Issei estava dormindo, e estava tendo um sonho maravilhoso, e de repente o cenário muda, e em meio a um inferno furioso, uma sombra surge, revelando a presença do Imperador Dragão Vermelho. O dragão explica que seu propósito vindo aqui é se apresentar formalmente ao seu novo parceiro. E na manhã seguinte, os amigos tarados de Issei estão implorando para ele apresentá-los a uma de suas amigas gostosas do clube de pesquisa. E depois eles decidem voltar aos velhos tempos e espiam um vestiário feminino. Mas, para o azar deles, acaba que a garota Koneko descobriu isso e deu um porradão no armário e também nele. E depois de sair da escola, Issei vai para sua cama, quando Rias aparece de repente, através de um círculo mágico, implorando para que ele tire sua virgindade. E quando eles estão prestes a fazer o ato, uma moça que representa a peça rainha do irmão mais velho de Rias Gremory aparece, para impedir que ela se entregue para um simples plebeu. E ela lembra que Rias está destinada a se casar com um outro homem, e ambas vão embora, deixando Issei sem entender porcaria nenhuma. E no dia seguinte, aquela mulher chamada Grafia entra no clube de pesquisas ocultas, e um cara chamado Heiser Phoenix chega através de um círculo mágico, se declarando o prometido noivo de Rias. E Rias Gremory não está nem um pouco feliz com a decisão de seu pai e seu irmão de casá-la com esse idiota. E de repente o clima fica tenso, mas a moça Grafia propõe que as duas famílias participem de um jogo para resolver isso. E então a família Gremory se muda para um local remoto para treinamento e preparação durante 10 dias para a disputa. E após chegarem, eles se concentram em treinamento intensivo e fazendo vários estilos de combate e magia. E depois de treinamento pesado com Akeno, tanto Issei quanto Asia começam a controlar seus poderes mágicos. E devido ao grande talento de Asia, ela demonstra o potencial de usar vários feitiços. Enquanto Issei só consegue ficar descascando batatas para o jantar. E no dia seguinte, Rias revela uma história sombria. Há muito
muito tempo, anjos caídos, demônios e anjos celestiais travaram uma guerra, que quase exterminou a raça de sangue puro dos demônios, e apenas 3 casas nobres permanecem até hoje. E são elas a Casa Gremory, a casa daquela presidente Shitori e a Casa de Fênix. E como forma de conseguir mais membros em sua família, eles sempre reencarnavam humanos em demônios, o que acabou levando à criação desse estilo de jogo de xadrez com escravos. E também foi criada uma maneira de oferecer treinamento prático a esses demônios recém-transformados, ao mesmo tempo em que revelava as habilidades dos nobres. E para mudar de assunto, Rias pede para a garota Ásia compartilhar sua experiência sendo uma curandeira sagrada. E ao cair da noite, Issei encontra Rias perdida em pensamentos sob a luz da lua, e ela conta sobre a característica única de Heiser, como a personificação de Fênix, o que torna ele incrivelmente rápido para se recuperar de ataques. No entanto, não importa quão formidável seja o inimigo, ela acredita que conseguirão vencer, e vendo sua determinação inabalável, Issei está sentindo uma sensação de vergonha por sua falta de força, e Rias tenta confortá-lo, mas seus problemas de autoconfiança deixam ele confuso em seu treinamento. Então Rias concede a ele a permissão para usar seu equipamento sagrado, e depois de usá-lo, ele utiliza a técnica de aprimoramento 12 vezes, e a combina com a habilidade de explosão, resultando na destruição de cerca de metade da montanha. E após os 10 dias de treinamento dando tudo de si, o tempo acabou, e então todos se reúnem no clube de pesquisa, e Greifia chega para transportar a equipe para uma dimensão alternativa, que é idêntico à escola deles, e também ao clube de pesquisas ocultas. Eles criam um plano para proteger a base, e derrotar todos os servos de Heiser Fênix, e Akeno deve colocar armadilhas ao redor da floresta. E então Rias convida Issei para descansar a cabeça em seu colo, e de repente ele sente uma sensação estranha, e Rias explica que ela usou 8 peões para revivê-lo, mas teve que bloquear a maioria de seus poderes porque seu corpo não estava conseguindo aguentar. Mas agora ela desbloqueou uma parte de suas habilidades, concedendo a ele um impulso de última hora. E momentos depois, a garotinha Koneko junto com Issei vão para o ginásio para enfrentar os 3 peões e uma torre de Heiser Fênix. E inclusive todos os servos de Heiser são mulheres, e de forma inesperada, eles vencem a batalha rapidamente, graças à nova habilidade de Issei. E ao saírem do ginásio, eles testemunham a sacerdotisa do trovão, Akeno, causando ataques mortais nos inimigos na parte da floresta. E o garoto Kiba enfrenta 3 membros inimigos. E enquanto isso, do lado de fora do ginásio, a peça rainha de Heiser Fênix lança um ataque aéreo, derrotando a garotinha Koneko. Issei fica assustado e vê a garota desaparecer, mas Rias garante que ela está segura, e Akeno então desafia a rainha adversária e manda Issei continuar se movendo. Mas do nada, é anunciado que 3 peões de Fênix estão no clube de pesquisas ocultas, e Rias ordena que Issei junto com Kiba lidem com os inimigos restantes. E enquanto ela planeja um ataque furtivo com Ásia, Issei e Kiba confrontam os membros da família Fênix diretamente, e então chamando a atenção de todos eles, e essa distração permite que Rias vá em direção à base inimiga, e Kiba luta contra o cavalo adversário, e Issei enfrenta uma torre, e estava com dificuldades na luta, pois seu equipamento sagrado precisa de um tempo para ser energizado, e enquanto isso, Kiba tem sua lâmina destruída pelo inimigo. No entanto, ele revela sua espada sagrada, chamada de O Nascimento, que lhe concede a habilidade de conjurar espadas mágicas instantaneamente. E depois de muito tempo, Issei consegue o impulso de aprimoramento necessário, e usando suas novas habilidades, ele derrota a torre. E quando tudo estava dando certo, assim como planejado, Rias e Ásia são atraídas para uma batalha, e Rias já imaginava que ele fosse aparecer, e em desespero, Issei implora ao dragão vermelho para liberar todo o seu poder. O campo de batalha estremece com a energia, e enquanto Issei usa o equipamento impulsionado que evoluiu para sua segunda fase, utilizando sua nova força, ele consegue fortalecer o poder de Kiba, permitindo que ele despache um número grande de inimigos ao mesmo tempo. Mas a rainha de Heiser Fênix implanta um artefato oculto para se curar e derrotar Akeno, e em seguida eles se moveram rapidamente para derrotar Kiba, reduzindo a equipe de Gremory para apenas 3 membros. Issei ficou sem escolha e corre para o telhado para ajudar Rias no confronto. E durante o ataque, a garota Ásia também acaba caindo, e mesmo com toda sua força esgotada, Issei se recusa a desistir e luta contra Fênix, e Heiser acaba ferindo ele brutalmente e se prepara para o ataque final. E sem outra escolha, Rias Gremory desiste da partida para salvar seu amado peão. E enquanto a fumaça da batalha se dissipa, Issei se comunica com seu dragão vermelho dentro dele, mandando ele abraçar seu poder. E enquanto ele recupera sua consciência, suas memórias estão um tanto bagunçadas. Greifia então conta sobre sua batalha recente, revelando que Rias está atualmente no inferno, aguardando seu noivado. Ela diz que respeita Issei agora por seu potencial e fornece a ele um círculo mágico que o transporta para o submundo. E antes de partir, Issei promete à garota Ásia que ele retornará em segurança com Rias. E enquanto isso, lá no inferno, as pessoas estavam impressionadas na celebração
comemoração e estavam alegres. E de repente, Riser Fênix chega e apresenta Rias como sua futura noiva. Mas seu momento é interrompido quando Issei invade a festa, e Riser ordena que seus guardas o ataquem. Mas o irmão mais velho de Rias Gremor impede, pois quer testemunhar a batalha entre o Dragão Vermelho e a Fênix. E depois Issei e Riser se enfrentam no campo de batalha, e Issei faz uma excelente luta, e pede a liberdade de Rias Gremor. E após um poderoso soco, Issei estava prestes a sair vitorioso do duelo. E em seguida ativa seu Dragão Vermelho com aprimoramento, transformando seu corpo em armadura e desferindo um golpe poderoso em Riser. E mesmo com as habilidades de cura da Fênix, ele começa a sentir uma sensação de queimação infernal dentro dele. Issei então revela que ele havia pegado um crucifixo emprestado de Ásia, e ele usou seu braço de dragão, e conforme o poder de Issei estava diminuindo, com seu último esforço ele conseguiu despejar água benta nele, causando queimaduras intensas no corpo de Riser. E com um poderoso golpe final, Issei é declarado vencedor. E após terminar a batalha, enquanto ele estava caindo, Rias agarra ele, agradecendo por não desistir dela. E quando tudo acabou, eles voltaram para a Terra, montados em um grifo. E esse foi o resumo da primeira temporada de High School DxD. Obrigado por assistir. Tamo junto, mano. Até a próxima.